Vou fazer uma prece bem breve e vou passar para você, Denise. Aí queria que você falasse um pouquinho de você, do seu trabalho aí no Pernambuco, tá certo? Na sua casa espírita. E depois você pode dar sequência, normalmente que você está entre amigos, tá certo? Que prazer imenso tê-la você aqui conosco, tá certo? Então, nós vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, pela essência da vida e pelas infinitas oportunidades que nos enriquece o nosso ser, de tal forma que caminhamos a cada momento no sentido do progresso de nós mesmos para a felicidade real. Obrigado, Senhor, por esses momentos, pela coragem, pelo ânimo, pela esperança que nos anima em estarmos insistindo na busca de um entendimento maior, das leis que promovem a harmonia e o progresso geral. Permita, Senhor, que esse cantinho do planeta Terra, o extremo sul da Bahia, nesse momento seja envolvido pelas suas benesses. Permita que os bons espíritos que divulgaram o Consolador prometido por Jesus estejam conosco nesse momento. Em especial, trabalhando como copartícipes com a nossa companheira Denise, para que a mensagem divina seja semeada em todos os corações. E assim, compreendendo, possamos utilizar esse material para a nossa felicidade. Que assim seja, graças a Ti. Bem, Denise, é com você, tá certo? Seja bem-vinda entre nós. Ok, amigos, meu áudio está chegando aí, vocês estão me ouvindo? Tá ótimo. Então, muito boa noite a todos, eu estou bem contente de estar aqui hoje. Eu aceitei esse convite do André já faz um tempinho, né? E aí já encontrei André numa outra live, foi bem importante para a gente ir vendo quais são as nossas afinidades. Então, estou bem feliz de estar aqui porque eu tenho um apreço muito especial por Teixeira de Freitas, não só porque está no cantinho do Brasil, assim como vocês dizem, extremo sul da Bahia, mas porque eu tenho laços de parentesco aí em Teixeira de Freitas. O bispo da cidade, Dom Jailton, é meu primo, em primeiro grau. É um primo querido, um primo mais velho, um primo que seguiu essa carreira de espiritualização também, serviu décadas no extremo sul do Rio Grande do Sul, e daí foi chamado para servir em Teixeira de Freitas, e ele veio. Ele nasceu aqui na Paraíba, mas criou-se em Feira de Santana, muito cedo foi para o seminário, e ficou décadas lá no sul, e está em Teixeira de Freitas já tem, acho que uns 2 anos, não lembro bem. Então, tenho esse laço aí, isso para mim é bem importante. Tanto o André quanto o Anderson pediram para eu falar um pouco de mim, antes de começar a palestra, né? Bom, eu sou Denise Lima, eu sou expositora, sou escritora espírita. Mais recentemente, bem recentemente, da semana passada para cá, eu estou com um projeto que eu não sei se vocês acompanharam, que é o projeto Literatura Espírita Prazer em Conhecer, que é um programa que está nos canais da TV7 e da TV Mansão do Caminho. Nós fizemos o primeiro programa desta temporada, semana passada, focando na obra de Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco. E para mim foi uma surpresa, como tudo se organizou, foi tudo, estava pronto, sabe? O programa se veio dos céus à terra e a coisa se articulou muito rápido, conseguimos articular uma equipe e conseguimos colocar o programa no ar semana passada e deu tudo muito certo. E nós teremos no começo de outubro o segundo programa em torno da obra de Amélia Rodrigues. E como leitora da obra de Amélia Rodrigues, eu estou lançando um livro que, inclusive, eu soube hoje que o lançamento estava pronto, a Leal já estava fazendo, deixa eu ver se eu consigo aqui achar para vocês, não estou conseguindo achar aqui as coisas que eu estou querendo, mas tudo bem, daqui para o final eu achar, eu mostro para vocês, ou se o André tiver aí fácil, ele pode colocar para a gente. É um livro que eu escrevi a partir da obra de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo, focalizando a trajetória de Pedro, esse dileto companheiro de Jesus, como diz Amélia Rodrigues. Então, eu analiso um pouco o perfil de Pedro
a partir da obra de Joana de Ângeles. Então, eu uso isso, esse material aí. A Leal fez essa capa maravilhosa, fiquei encantada com a capa, e o projeto gráfico também ficou muito bonito, muitas imagens bonitas no interior do livro. E é um livro assim de leitura cruzada, como eu digo, porque eu uso os contos de Amélia Rodrigues, mas para analisar a personalidade de Pedro, eu utilizo muito das categorias que vêm da obra de Joana de Ângeles. Então, eu vou analisar como essa personalidade se aproxima de Jesus, como convive, quais são os momentos interessantes da vida. Aí eu analiso a negação, claro, e analiso o que vem depois, que é o soerguimento de Pedro. Então, já está em pré-lançamento pela Leal. O lançamento mesmo vai ser dia 25 de setembro, no Encontro Fraterno com o Divaldo. E eu ficarei muito grata se vocês adquirirem o livro, porque todos os direitos autorais foram doados para a Mansão do Caminho. Não tenho nenhum direito autoral, como profissionalmente eu sou professora universitária, não estou em busca disso. É um trabalho que levou 20 anos para ser escrito, porque tinha a ver com a minha maturidade, o período, a fase que eu fui amadurecendo, fui compreendendo Pedro, compreendendo Amélia, compreendendo Joana. E aí a gente está nesse esforço de dizer para quem nos ouve, compre do site da editora ou da livraria da sua instituição espírita, porque é o livro espírita que sustenta o movimento espírita, desde a codificação. Às vezes a gente diz, não, mas tem PDF, dá para baixar. Isso. O livro em PDF é uma boa iniciativa de alguém bem intencionado, mas ele quebra a cadeia produtiva de sustentação da casa espírita. E aí, às vezes tem gente que diz, não, eu baixo o livro, eu imprimo. Aí fica menos que tantos reais. Aí quando você faz isso, você só ajuda a empresa da impressora e a que fabrica as tintas, não ajuda a Mansão do Caminho, né? Então, a gente está nessa campanha aí de apoio à mansão e todos os direitos autorais para lá. Bom, então acho que é isso. Eu fui evangelizadora de juventude muitos anos da minha vida. Também em reuniões mediúnicas eu atuo como doutrinadora e faço palestra espírita desde que eu tinha 17 anos. Então, é por aí. Acho que tá bom, né, gente? Tá bom, já. Sou professora, sou filha, né? Tenho 4 irmãos, tenho 3 sobrinhos, então é isso. Faço tarefa de casa, nessa pandemia, todas as tarefas de casa. Uma pessoa igual às outras, igual a vocês. Vamos lá? Podemos começar? Então, eu queria só perguntar para André e Anderson, meu tempo são 19h11, eu posso falar até que horas? E se a gente tem perguntas e respostas depois ou não? Bom, você tem o tempo que você precisar, 50 minutos, 1 hora, e aí a gente, se você tiver disponibilidade, disponibilizar aí uns 10, 15 minutinhos para alguma pergunta. Tá bom, então. Então, nós vamos trabalhar nesse formato. Não sei se vocês estão vendo aí um slide, né? Que tem uma capa chamada Ser Espírita, Ser Comprometido. Vocês já estão visualizando isso? Já? Ok. Então, esse tema eu gosto muito dele e, inicialmente, ele surgiu como uma reflexão que eu fiz a partir da leitura do último capítulo desse livro aqui, que é Deus, Entrega-te a Deus, de Joana de Ângeles e Divaldo. O último capítulo ele chama-se Carta aos Cristãos Modernos. Então, na época, eu estava fazendo um trabalho com a minha companheira de atividade espírita, Suênia Freire. Nós fazemos muitos seminários juntas na área mediúnica, porque atuamos conjuntamente nessa área, e nós fomos chamadas para falar sobre o médium espírita. E, a partir dessa indagação, né, o perfil do médium espírita, nós fomos buscar um perfil mais geral, é o perfil do espírita. E, na verdade, é esse perfil que vai alimentar, digamos assim, todas as nossas atividades na casa espírita. E esse capítulo nos inspirou muito. Mas nós gostamos também de buscar a fundamentação na codificação e no Novo Testamento. Nesse caso, amigos, nós não tivemos muita dificuldade, porque no capítulo 20
de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo intitulado Trabalhadores da Última Hora, nós já temos uma remissão do próprio Kardec à parábola dos trabalhadores da última hora. Essa é uma parábola longa e demandaria talvez muito tempo para análise, e não é o nosso foco hoje, podemos talvez numa outra oportunidade nos fixar só nessa parábola, mas vamos pegar aqui o final. Esse final ele é muito importante. Só recapitulando que é aquela parábola em que o senhor da vinha, né, um homem de posses, ele sai várias vezes ao longo do dia para assalariar trabalhadores. Então, ele vai sucessivamente, de forma cíclica, né, na primeira hora, na terceira, na sexta, na nona, e ele vai na 11ª hora. Ou seja, é uma jornada de trabalho que ela é marcada em turnos de 3 horas. Então, a primeira hora, que é às 6 da manhã, depois vai lá na terceira hora, que seria às 9, depois na sexta, ao meio-dia, depois na nona, às 3 da tarde. E aí ele vai na 11ª hora, que seria por volta das 17 horas, ou seja, uma jornada de 12 que já estava sendo concluída. Né? Se a gente pensar isso, há toda uma fundamentação de por que essa jornada de 3 em 3 horas, o que é que isso tem a ver com as práticas judaicas da época, que nós não vamos colocar aqui hoje. O que nos interessa focar é esse convite. Né? Quando o Senhor da vinha, segundo relata Jesus, sai nessa 11ª hora e pergunta aos que estavam desocupados: por que permaneceis o dia inteiro aí sem trabalhar? E a resposta é que ninguém nos assalariou. E aí vem o convite: ide vós também para a minha vinha. Então nós temos algo aí muito interessante, que é, primeiro, talvez aquilo que a gente pudesse chamar de à disposição para permanecer, à disposição para ser convidado. Porque quem tinha ido procurar emprego e trabalho logo cedo, provavelmente por volta da 11ª hora já devia ter ido para casa, né? Ora, eu cheguei aqui logo cedo, fiquei na fila, peguei sol, eu ainda estou aqui, falta 1 hora para fechar o turno, eu vou embora. Então, nós temos primeiro aí uma predisposição para aguardar. Isso é muito importante, que vai apontar, digamos, para talentos da paciência, da confiança, que estão embutidos nessa espera de quem ficou até a 11ª hora. E aí nós temos esse convite, né? Também, por outro lado, esse senhor da vinha, com essa disposição de convidar. Ele que já tinha ido várias vezes e que também estava com a jornada encerrada, mas ele mantém essa disposição e ele vai, então, em busca de novos trabalhadores que atuariam um tempo mínimo na sua vinha. Então, nós temos aí um convite bem importante. Depois tem algo aqui que, para mim, é mais, assim, é a frase de O Evangelho segundo o Espiritismo a mais importante, que diz: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. A gente podia parar aqui e gastar a noite, e não apenas 1 hora, mas a noite toda, só analisando essa frase, e se analisando nessa frase. Primeiro porque o texto em que ela se insere intitula-se Os Bons Espíritas. Mas Kardec conclui falando sobre o verdadeiro espírita. Então, nós temos uma diferença aí bem grande, né? Os bons espíritas e o verdadeiro espírita. Então, a gente é levado a pensar que dentre os bons espíritas há aquele que é o verdadeiro espírito. O texto kardeciano diz: aquele que pode, com razão, ou seja, de modo justo, ser qualificado de espírita verdadeiro e sincero. Vejamos que aí nós temos 2 qualificações para esse adjetivo: espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Então, não somos nós que estamos dizendo. Não é nenhum autor espírita que inventou isso. É o próprio codificador, com uma visão muito clara de quem eram os espíritas com quem ele convivia e quem seriam os espíritas no decorrer da existência da doutrina espírita na Terra. Que está muito assentado lá naquela parábola dos trabalhadores, que são os que chegam por fim.
A parábola está lá no capítulo 20, e esse texto aqui, Os Bons Espíritas, é do capítulo 17, que é o Sede Perfeitos. Esse é o item 4. Então, o espírita verdadeiro e sincero, ele está num grau superior de adiantamento moral. Isso porque o texto antes já falou sobre os imperfeitos, aqueles que só querem saber dos fenômenos, né? Aqueles a quem o coração não foi tocado e tudo mais. E aí Kardec conclui o texto, arremata, dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. Então, veja, não é o espírita que se reconhece, são os outros. Reconhece-se, é de conhecimento público. O verdadeiro espírita, não é o bom espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Né? Então, veja que ser espírita verdadeiro, sincero, é resultado de um processo. Né? E é um processo que é de transformação, e essa transformação é no procedimento, porque é transformação moral. Então, para esse processo de transformação moral, o foco está nos esforços para domar as inclinações más. Então, o codificador tinha uma lucidez impressionante de que nós, os espíritas, somos cheios de inclinações más, de procedimentos que são equivocados, e que nós precisaremos fazer esforços. Então, esse texto ele é muito importante para a nossa reflexão, porque ser um espírita verdadeiro e sincero não é uma questão de adesão, não é uma questão de autoproclamação. Eu sou espírita. É, sobretudo, uma questão de transformação moral. Então, nesse nível em que Kardec coloca, nós podemos fazer duas inferências que são perfeitamente possíveis, onde nós estamos com as nossas vidas, as vidas dos que conhecemos. E há pessoas que se dizem espíritas e que não fizeram a sua transformação moral, e há outros que não são espíritas e que fazem a sua transformação moral empregando esforços para domar as suas más inclinações. Qual é a diferença? É que aquele que não se diz espírita, ele não está, por não se dizer espírita, fazendo propaganda da doutrina espírita. Mas nós que nos dizemos espíritas e não fazemos a nossa transformação, poderemos estar fazendo uma propaganda equivocada. E aí, nós temos muita responsabilidade nisso. Porque o espiritismo será, como disse Emmanuel, aquilo que dele os espíritas fizerem. Então, ler esse texto, para mim, é abrir uma espécie de checklist. Onde é que eu estou atingindo, onde é que eu estou me distanciando. E aí o tema dessa palestra, que inicialmente eu fiz com a minha amiga Suênia, lá para um grupo espírita em Natal, é ser espírita e ser comprometido, ou seja, ser engajado com a própria transformação moral. É muito mais um engajamento consigo mesmo, com as nossas vidas, do que um engajamento em qualquer atividade. Porque a atividade na casa espírita ou no movimento espírita, ela pode ser para muita gente uma atividade voluntária, um ativismo. A pessoa faria isso em qualquer outra instituição, em qualquer outra ONG, que ela se sentisse bem. Ali na casa espírita, ela encontrou o grupo que ela se sente bem, né? Ou a atividade que ela gosta, que tem a ver com as suas habilidades. Mas nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de fazer atividade na casa espírita. Nós estamos falando de fazer uma transformação pessoal, profunda e duradoura. O Espírito Joana de Ângeles vai dizer que é inadiável e que é intransferível, ou seja, eu não posso delegar minha transformação moral para outra pessoa. Para mãe, pai, filho, irmão, marido, esposa, eu não posso. Eu tenho que fazer a minha. E o fato de eu fazer a minha não implica que aquele que está ao meu lado, compartilhando a vida comigo, fará também. Ele poderá não fazer. É pessoal e intransferível essa transformação moral. Então, quando a gente fala de transformação moral, eu vou adiantar aqui um pouquinho os slides, deixa eu deixar nesse aqui. Quando a gente fala de transformação moral, tem algo que é importante ser situado. Pelo menos para mim é bem importante.
é o contexto da palavra transformação moral. Ele é um contexto da segunda metade do século XIX, em que nós tínhamos, do ponto de vista social, um paradigma baseado no homem livre. E a questão da moral, ela era muito importante, como continua sendo, mas havia também um contexto socio-científico de transformação. Não nos esqueçamos que a segunda metade do século XIX é a segunda metade da Revolução Industrial, das grandes transformações como as estradas de ferro que são implantadas, as navegações entre os oceanos, que passam a ser navegações com passageiros e não apenas navegações com tripulantes. Então, nós temos um século de transformações, ou uma segunda metade de um século com muitas transformações, que é o século XIX. Então, de forma muito apropriada, Kardec coloca no seu texto essa expressão transformação moral, como um testemunho histórico e social do seu tempo. Quando nós pensamos na literatura espírita mais recentemente, aí nós vamos ver outras expressões que também aparecem para direcionar essa questão da transformação moral, que são as expressões reforma íntima, que aparecem muito na obra de Emmanuel, e a expressão autoconhecimento ou autoiluminação, que aparecem muito, ou são mais próprias, na obra de Joana de Ângeles. Então, quando nós observamos a literatura espírita, nós vemos lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, quando os espíritos respondem a Allan Kardec, né, Kardec está discutindo ali a perfeição moral, e aí vai indagar qual o meio que o homem tem de conhecer a si mesmo, ou seja, conhecer a si mesmo é autoconhecimento. Então, para onde é que vai isso, né? E a resposta aponta ali para Santo Agostinho, dando a sua resposta, seu testemunho de vida, e depois de ele dar todo o seu testemunho de vida na resposta à questão 919A, ele diz, foi para isso que escrevemos o Livro dos Espíritos. Eu reli isso hoje, meus amigos, e eu fiquei tão impactada de ver esse final da questão 919A, foi para isso que escrevemos o Livro dos Espíritos. Eu pensei, poxa vida, toda a codificação em torno do conhecimento de si mesmo, ou seja, em torno do autoconhecimento, em torno da transformação moral. Aí nós pegamos a obra de Chico Xavier, e eu acho que eu deixei algumas coisas aqui separadas, só para situar de forma bem precisa. Na obra de Chico Xavier, nós vamos encontrar, por muito tempo, a expressão reforma íntima. E essa expressão ela é muito importante, que ela tenha aparecido na obra de Chico. Por quê? Porque foi uma obra ali psicografada na primeira metade do século XX no Brasil. A parte mais densa, digamos assim, da obra de Chico, os romances históricos, a série André Luiz, o início da série de interpretação do Evangelho de Emmanuel, que começa em 38. Então, tudo isso foi primeira metade do século XX. E aí nós estávamos no Brasil rural. Chico Xavier, no interior de Minas, ele sai de Pedro Leopoldo, depois, aliás, ele sai, agora eu confundi as cidades. Me ajuda aí, André. Primeiro ele sai de Pedro Leopoldo e depois ele vai para Uberlândia, né? Isso, para Uberaba, isso. O mapa de Minas aqui deu um curto-circuito agora. Então, o Chico publica essa obra, aliás, ele psicografa e publica na primeira metade do século XX, num Brasil rural, num Brasil que começou a assistir transformações, né, o processo de industrialização, o processo das primeiras grandes capitais ali se organizando. E vamos pensar o Brasil até 1950, né? Vamos pensar o Brasil antes da construção de Brasília. Então, nós tínhamos um Brasil rural, de fato, né? Ainda sem aquele êxodo que vai caracterizar a década de 60. E o que nós tínhamos? Nós tínhamos um Brasil em que as coisas eram reformadas, eram consertadas, né? Quem tem mais de 40 anos nesse grupo aqui vai lembrar bem de que a gente tinha conserto de roupas, né?
sapatarias que consertavam, né, sapatos, não tinha os lugares de vender, mas tinha os lugares de consertar o sapato, conserto de móveis, né? O sofá que não servia não era algo que você descartava, mas era algo que você mandava para consertar, para cobrir. Isso hoje é um pouco mais difícil, né? Porque nós estamos num outro contexto. Nós temos um contexto que já é o contexto da pós-modernidade. Aliás, eu acho que com esse distanciamento social, essa pandemia, a gente já está pós-modernidade, né? Dizem que a gente está no novo normal. Essa semana eu pensei, não sei se é um novo normal, mas talvez um normal possível, né? Nós estamos num outro momento. Então, nós lidamos com a chamada obsolescência programada dos equipamentos, né? Eles têm tempo útil pré-determinado. Depois disso, não tem conserto, né? A gente tem outra experiência, por exemplo, com filhos. Nós temos menos filhos por família. Então, na classe média, sobretudo, cada filho tem o seu quarto, tem a sua própria roupa, tem os seus próprios objetos. No mundo em que Chico Xavier psicografou aqueles livros, eram muitos filhos por família, que dividiam espaços familiares da residência, mesmo as famílias de classe média, e ainda nas famílias mais pobres, nós tínhamos a clássica experiência de a farda do colégio de um passa para o outro, no ano seguinte, né? O André balançou a cabeça aí, acho que isso ocorreu com ele. Não necessariamente do mais velho para o mais novo, mas às vezes era do mais gordo para o mais magro, né? Às vezes o mais novo era mais gordo que o mais velho, e, enfim, os esquemas de consertar, de reformar, de reaproveitar. E aí, vivendo esse contexto, Emmanuel vai falar sobre conhecimento de si mesmo, falando em reforma íntima. Ou seja, é uma reforma que só pode se dar intimamente, no fundo de nós mesmos. André Luiz também, né? Vai falar muito de reforma íntima. E aí, mais recentemente, quando nós estamos com uma outra experiência do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, do ponto de vista do conhecimento, quando nós estamos na chamada pós-modernidade, em que as subjetividades passam a ser muito valorizadas, os grupos minoritários passam, né, a lutar pela sua voz, nós vamos encontrar na obra de Joana de Ângeles, com recorrência, a expressão autodescobrimento, ou autoiluminação. Então, essa expressão ela é importante porque ela é o sinônimo de transformação moral. Então, aquilo que Kardec viu, o verdadeiro espírita faz a sua transformação moral. Se a gente fizer um ajuste de redação para botar na voz de Emmanuel, seria o verdadeiro espírita faz a sua reforma íntima. Um ajuste de redação para Joana, o verdadeiro espírita faz o seu autoconhecimento. Ou a sua autoiluminação, que também aparece como sinônimo na obra dela. Então, ser espírita implica exatamente entrar nesse circuito, né, de uma transformação interior, de uma modificação, uma reconfiguração. Eu acho que a palavra hoje seria uma reengenharia, sabe? Eu acho que se a gente for pensar nos termos que estão em vigor, seria reengenharia. Eu sempre fico pensando, André e Anderson, que eu queria fazer uma experiência psicológica e sociológica. Eu pensava muito nisso quando eu estava em aeroporto. Eu via aquelas livrarias de aeroporto, né? Aí faria uma capa de livro assim, né? Reengenharia de vida como um projeto. Aí botava uma capa bem bonita e dentro botava o Novo Testamento, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos. Eu acho que isso ia vender, assim, horrores, tá? Porque a gente está procurando qual é a vibe, qual é a coisa da moda. Então, talvez a palavra mais recente seja essa reengenharia, que é essa reformatação, essa reorganização, que implica num projeto de vida. Então, qual é o meu projeto de vida? Então, eu sou espírita, sou. Quais são os princípios da doutrina espírita que eu já assimilei? Imortalidade da alma, tudo bem, imortalidade da alma é extremamente consolador. Aí a pergunta é, e quando eu precisar me deparar com a imortalidade da alma de um ente querido? Quando eu precisar me deparar com a minha imortalidade da alma, como é que eu tenho reagido?
Eu posso pensar um outro princípio espírita, a comunicabilidade dos espíritos, e achar toda a lógica nisso. E a pergunta vai ser, mas como é que eu lido com a comunicabilidade dos espíritos? E aí eu ouço de muita gente que é espírita o seguinte, mas eu tenho medo. Eu sou espírita, mas eu não quero saber de mediunidade. É uma resposta que a gente encontra. Nenhuma crítica a isso. É apenas um indício de como nós estamos. O que significa dizer que nós chegamos à casa espírita, nós lemos a literatura espírita e nós entramos apenas no processo. A transformação moral, a reforma íntima, ela é o estado em que nós devemos estar. Ou seja, em transformação, em processo, em reengenharia, em rearticulação. E aí a gente precisa pensar como fazer isso, né? Então, a gente faz isso a partir do momento que a gente começa a se observar bem, começa a pensar qual é a relação entre o que eu acredito e o que eu vivo. O que eu acredito e o que eu vivo. E aí, quando nós vamos nos deparando com essas questões que surgem e que vão nos apontando para as nossas más inclinações, nós precisamos pensar, como diz o nosso amigo Alberto Almeida, no contraponto. E como é que a gente vence uma má inclinação? É quando a gente começa a pensar na chamada virtude ativa. Então, qual é a má inclinação que eu tenho? Vamos pensar aí, né, na má inclinação. Vou chutar uma aqui, né? Então, uma má inclinação é a chamada maledicência, né? Vulgarmente conhecida como fofoca, né? E a gente tem isso em vários níveis. A gente tem no nível proposital e a gente tem, inclusive, no nível, assim, aquele que hoje é talvez o mais inocente, que seria divulgar sem checar uma fake news. Né? Divulgar sem checar uma fake news é uma prima distante da maledicência. Porque alguém que publica sem checar talvez não tenha tido a malícia, mas está alimentando a cadeia daquele que lá atrás, mal intencionadamente, implantou a fake news. Então, a gente precisa checar. Eita, eu compartilho muito? Ou o que é que eu compartilho? O que é que eu dou like? Né? O que é que eu digo que gosto? Nenhuma crítica às redes sociais, porque não há como hoje, talvez, viver sem elas. A reflexão é como espíritas, nós usamos as redes sociais. Então, a virtude ativa, posso usar para divulgar. Né? Ou a má inclinação é maledicência. Qual é a virtude ativa? Tentar observar o outro lado da situação. Observar a criatura por outro ângulo. Tentar se colocar no outro patamar. Tentar criar um outro ponto de vista para examinar a criatura. Então, transformar as más inclinações é um trabalho constante do espírita. E aí a gente faz muito a relação entre assimilar o conhecimento espírita e colocar esse conhecimento em andamento, nesse processo de transformação das más inclinações. Aí tem uma outra parte que eu gosto bastante, quando eu sempre penso nesse tema, que é uma ajuda, digamos assim, no nível Joana de Ângeles, né? Joana nos traz um conjunto de compromissos do espírita que estão lá no capítulo 30 do livro Entrega-te a Deus, capítulo intitulado Carta aos Novos Cristãos. E aí esses compromissos vão nos ajudando a pensar quem somos, se somos espíritas e quão comprometidos estamos. Então, no texto, os cristãos novos são os espíritas, tá? É assim que ela nos chama, de cristãos novos. E aí vejamos o que ela diz, e eu vou lendo aqui e vou compartilhando algumas experiências com vocês. Ela diz, cabe aos cristãos, deixa eu ajustar aqui só o slide para ficar de melhor visualização para vocês. Cabe aos cristãos novos proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré, revividos e atualizados pelos embaixadores espirituais. Então, já traz aí um compromisso que é o seguinte, nossa bússola, nosso leme, nosso norteador, nosso GPS é Jesus. Então, é viver de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre Jesus. Nessa condição, revividos e atualizados pelos embaixadores espirituais. Então, nós precisamos nos perguntar
se essa é a nossa bússola, se esses ensinamentos são o nosso GPS, se nós estamos colocando esses ensinamentos no nosso dia a dia. E outro dia eu conversava com a minha sobrinha, nós discutimos um assunto trivial sobre amigos comuns, e no meio da conversa eu fiz uma afirmativa e no mesmo instante eu disse, não, eu não posso emitir essa opinião, porque Jesus, né, nos afirma que, ante as dificuldades, por exemplo, para contextualizar aqui, devemos bater as sandálias e seguir, né? Aquela afirmativa de Jesus no sermão aos discípulos. Então, e a partir desse exemplo, assim, foi bem prosaico, uma situação bem comum, né, de conversa, eu me dei conta de que não existe uma única situação na vida que não possa ser pensada à luz dos ensinos de Jesus. Nós aqui não conhecemos os ensinos e, por isso, não refletimos as situações que vivenciamos a partir deles. E a Joana nos faz essa advertência. Depois ela nos diz, né? Reconstruir a cultura dentro de padrões morais saudáveis. Esse eu acho um mega, hiper compromisso, né, do espírita. Quando eu penso em ser comprometido como espírita, e eu penso esse compromisso, reconstruir a cultura dentro de padrões morais saudáveis. E aí, certa vez, eu discutia isso com os jovens, e aí os jovens têm sempre umas sacadas, né? Dizem assim, não, mas olha, eu não sou artista, não sou produtor cultural, não sou diretor de teatro, de cinema, eu não trabalho nem na bilheteria do cinema, né? Então, como é que eu vou reconstruir a cultura dentro de padrões morais saudáveis? Isso a gente vai fazer a partir das escolhas que a gente faz. Então, quais são os filmes que eu assisto, quais são os livros que eu leio, quais são as músicas que eu acompanho, quais são aquelas que eu vou fazer assinatura das plataformas de músicas de streaming, né, e vou baixar. Então, o que é que eu curto e compartilho nas redes sociais? Então, essas escolhas, elas falam da nossa relação com a cultura. E aí, evidentemente, para produtores culturais que não estejam comprometidos com padrões morais saudáveis, se o que dá ibope são os filmes de terror, eles vão continuar fazendo, porque o foco deles é lucro, não é o nosso. Então, assim, me chamava muita atenção quando eu ia presencialmente a eventos espíritas, e alguém dizia, e sobretudo quando eu evangelizava ainda a juventude, 3 anos atrás, alguém dizia assim, o que você pode falar para a gente sobre o Walking Dead? Os adolescentes estão assistindo muito. Eu sempre respondia nada, porque uma série com esse nome eu já nem assisto, né? E só a sinopse, eu fui ler a sinopse, eu não preciso nem ir para o trailer, porque não tem a ver com as minhas escolhas como espíritas, né? Ou então, quando eu estou no atendimento fraterno e alguém relata episódios, né? Olha, eu estou muito intranquilo, muito ansioso, não durmo, estou com pesadelo. O que é que você assiste antes de dormir? Quando é uma pessoa, né, mais jovem, eu pergunto assim, quais são as séries que você está maratonando? E aí, dependendo do que a pessoa responde, eu vou dizer, mas isso não seria um fator gerador de ansiedade, né? Então, vamos pensar que tudo isso que a gente consome como cultura vai se conectar pelos fios invisíveis para nós da nossa personalidade com quem de fato nós somos. Eu lembro muito de uma experiência narrada pelo Alberto Almeida que me chamou muita atenção quando as lutas de MMA se tornaram populares e começaram a ser apresentadas na televisão. O Alberto disse que certa vez ele pegou um táxi, que ele era acostumado fazer corridas com um taxista, que o levava sempre de um lugar para outro, sobretudo no aeroporto. E aí o motorista aproveitou um instante de uma viagem para fazer uma pergunta ao Alberto, né? Na verdade, era uma consulta. E ele estava muito aflito, porque ele estava sob uma ameaça de divórcio. Era um senhor, um casamento longo, aparentemente estável, mas a esposa havia advertido que se ele não mudasse o comportamento, ela iria se divorciar, porque ele a estava espancando durante o sono. Esse senhor, né, ele entrava num estado de sonambulismo e ele começava a espancar a esposa e ela tinha dificuldade de livrar-se dele, né?
força masculina contra a feminino, enfim, a dificuldade que é você se livrar de alguém que do nada está dormindo com você na mesma cama e começa a lhe espancar. E o Alberto narra toda a problemática, a trajetória. Num primeiro momento, o Alberto identifica que aquele senhor passara a ser um telespectador assíduo das lutas de MMA. Na sequência, o Alberto pôde, no retorno, fazer uma investigação mais profunda, um acompanhamento psicológico e uma regressão espiritual, e identificou aquele senhor numa existência em que ele havia sido um gladiador. Então, veja como tudo está conectado, né? Então, na existência atual, parecia a coisa mais inocente do mundo, né? Na sua casa, no sábado à noite, da meia-noite para 1h da manhã, já tinha trabalhado a semana inteira, tinha dado conta do seu trabalho, da sua família, estava ali. Na intimidade do seu lar, assistia à luta de MMA e, na sequência, isso desencadeou um comportamento absolutamente estranho para a conduta daquela pessoa, inclusive que colocou em risco o casamento, um casamento de décadas já, porque estava conectado com aspectos da personalidade que a própria pessoa desconhecia. Então, nós somos muito desconhecidos nós mesmos, e todo cuidado é pouco. E se nós estamos nessa direção de ser espíritas comprometidos com a transformação moral, há determinadas situações de nossa vida que acendem o sinal vermelho para todos nós. E aí nós precisamos ter bastante cuidado com isso. Então, seguindo aqui, né? Um outro compromisso do espírita na atualidade é ter a coragem de enfrentar, se for o caso, o opróbrio, a humilhação na defesa dos fracos e desvalidos. E é uma situação, assim, às vezes, para nós, difícil. Essa semana eu vivi algo, não que eu tenha protagonizado a cena, mas eu vi uma colega minha com muita coragem enfrentar um outro colega numa assembleia de professores que havia não apenas humilhado e perseguido uma colega, como havia feito uma espécie de ameaça a todo um colegiado. E a colega levantou a voz e disse: fulano de tal, você está nos ameaçando, está humilhando um outro professor aqui. Uma situação em que muitos ficaram calados, eu também, porque foi aquele clima na reunião, né? E aí pessoas que não gostam daquele climão geral, que é o meu caso, né? Já fica calado, ou então tem os que tentam apagar o fogo, né? Não é bem assim. Mas eu vi essa semana uma colega que teve a coragem de colocar o dedo na ferida. Fulano, você não apenas está sendo inconveniente, mas você está sendo antiético, e eu não admito a sua conduta com ela, com a assembleia de professores, a mim. Então, ter essa coragem de enfrentar. Eu achei isso muito bonito daquela colega, cumprimentei-a de forma, né, particular, no privado, e é uma colega que professa uma outra crença religiosa, também vinculada à tradição cristã, e eu vi ali exatamente esse cristão novo, né? Esse coragem de enfrentar os fracos, e, aliás, os poderosos que humilham os fracos e desvalidos, né? Um outro compromisso é não tergiversar ante o dever ou negociar com a mentira e com o traje. Eu acho que isso para nós espíritas é fundamental. Não apenas o dever para com a atividade espírita, mas o dever profissional, o dever como cidadão, né, a nossa face pública, né, social. E não negociar com a mentira, nem com o traje. Eu acho que se essa frase aí nós tomássemos como regra de vida, nós teríamos muito para implementar na nossa experiência, né? E aí Joana prossegue dizendo: é indispensável viver o Evangelho em toda a sua magnitude. Não se vos impõe um abandono do mundo em forma de fuga psicológica, de modo algum, e aqui ela dialoga com a lei de sociedade, quando Kardec pergunta se o isolamento social é preferível, e a resposta é que não, né? Somente aqueles que estão vivendo experiências humanitárias é que a vida isolados da sociedade se justificaria, né? Deve-se viver com normalidade e enfrentar situações difíceis com honradez. Olha, eu penso que essa frase foi escrita para essa pandemia, e o livro é lá de 2000, deixa eu conferir aqui o prefácio dele.
2010, 2000, acho que é 2010. Deixa eu só conferir aqui. Nossa, passei todas as páginas. Julho de 2010, né? Então, é um... Deixa eu ajustar o mouse. É um prefácio de 2010 e se adequa aos dias de hoje, né? Viver com honradez as situações difíceis que todos estamos enfrentando. Minha cunhada, acho que resumiu de forma muito boa para mim outro dia. Ela disse assim: Denise, está difícil para todo mundo, para algumas pessoas um pouco mais, né? E aí nós precisamos, como espíritas, viver com honradez esse momento de testemunho da mensagem de Jesus, né? Indispensável manter a alegria de viver, cultivar expressões simples da existência, a generosidade para com todos, com a natureza, manter-se de forma modesta e desataviada, desenvolver a solidariedade para com todos, especialmente os da grei espírita. Olha, sempre que eu leio isso me emociona tanto, porque como espíritas, nós nos acostumamos àquela visão que ainda hoje uma pessoa comentou comigo. Como espíritas a gente sempre ajuda muito. E a gente tem muito esse olhar para fora, né, para o outro. E às vezes na casa espírita que a gente está, tem muita gente que está precisando de ajuda, de todas as formas. A ajuda de a gente dizer assim, amigo, que é um par de ouvidos para uma conversa, para uma escuta atenta. E às vezes a pessoa está precisando de uma escuta atenta, nem é da conversa em si. Está precisando de ajuda material, está precisando de ajuda de companhia, né? E a gente está muito, por vezes, com foco no fora, né? No fazer, o outro, pensando que quem está cá dentro da casa espírita não precisa mais de solidariedade ou não tem mais necessidade de apoio. E aí Joana também diz, né, aqueles velhos conselhos que para nós são sempre novos e atuais na nossa construção de uma identidade comprometida. Evitar o ressentimento, o melindre, a maledicência e a inveja. Ser afável e gerar simpatia sem afetação, ternura sem pieguismo. Cantar hosanas ao Senhor pelos vossos atos. Eu acho isso extremamente bonito e às vezes eu fico pensando que é talvez o que eu menos faça, ou de modo geral o que a gente menos faz, né? Porque cantar hosanas ao Senhor pelos seus atos é um nível tão profundo de gratidão que talvez seja aquele que corresponde ao que Paulo disse: em tudo dai graça. Né? Ter tempo para esparzir a luz da verdade, ou seja, a difusão da verdade, ela precisa de tempo, ou seja, ela precisa de um planejamento, de uma calma, para que não seja feita de qualquer forma, nem banalizada. E, por fim, nessa construção da nosso compromisso como espíritas com a nossa transformação moral, nunca temer aqueles que somente alcançam o corpo e nada podem fazer o espírito. Eita, isso é bonito demais, né? Nunca temer aqueles que somente alcançam o corpo e nada podem fazer ao espírito. Então, amigos, quando eu penso esse tema do ser comprometido, ser espírita, eu me reporto a esses textos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 3, que é o homem de bem, que é a recontagem lá de Kardec, como a gente chama, a retextualização da resposta de Santo Agostinho, na 919A. O item 4, do Sede Perfeitos, que é exatamente os bons espíritas. E o capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, um capítulo que, curiosamente, não tem comentários do codificador, né? Passa direto dos textos do Novo Testamento para a instrução dos espíritos. E só para concluir, eu queria lembrar dois clássicos da literatura espírita de Filomeno. Um é o Grilhões Partidos, que tem lá o exemplo da médium Rosângela, né, uma espírita profundamente engajada, né, com a sua transformação moral. O Coronel Sobreira, mas também o Coronel Santa Maria, que passa por uma dificuldade com a filha que é dada como louca e que é internada, e ele precisa se encontrar nesse processo e fazer a sua transformação moral.
E, por outro lado, um livro mais recente de Filomeno, O Amanhecer da Nova Era, em que ele mostra um dirigente de instituição espírita que descuidou-se da sua transformação moral e vive horas difíceis na sua existência, na sua trajetória. Então, são 2 livros para a gente olhar para os personagens e se repensar nesse processo de transformação moral. E era isso, pessoal, que eu tinha pensado para dizer hoje, né? Deixar aqui a deixa para todo mundo reler o Evangelho segundo o Espiritismo. É isso. Anderson, André, eu fico Meu aguardando você. presidente, estou esperando meu presidente ali. Vai lá, presidente. Nós podíamos abrir para os companheiros, né, as perguntas, um posicionamento. Eu vou começar aqui então, Denise. Faça. Ainda não tem ninguém aí no chat. Falei com o pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer aí no bate-papo, né, que a gente depois lê. Denise também pode ver. Bom, Denise, primeiro parabenizá-la, né, pelas reflexões que realmente nos remetem a reflexões mais profundas acerca do nosso comportamento, né? E vendo você falar, a gente necessariamente tem que parar para analisar como a gente está se comportando. Às vezes a gente fica trazendo muitas informações, muitos livros que a gente procura ler, palestras que procuramos assistir, mas a gente às vezes não para se olhar e se analisar. Queria que você falasse um pouquinho da importância dessa autoanálise para que a gente possa identificar o que a gente precisa corrigir. Senão a gente não identifica e não corrige. Eu acho que é muito importante a gente criar o hábito de se autoanalisar. É extremamente importante ler muito a literatura espírita, acompanhar as palestras. Agora, com o distanciamento social, nós estamos assim com uma infinidade de escolhas, né? Eu até fiquei pensando, como é que esse pessoal vai assistir a palestra lá de Teixeira de Freitas hoje, se tem a Semana Espírita de Vitória da Conquista com Alberto Almeida, né? Então, quem é que vai deixar de assistir Alberto Almeida para ouvir Denise Lima? Eu falei, não sei não, mas tudo bem, na Bahia tudo é possível, vamos lá, estou no circuito, né? Baiano. Então, vamos lá. Então, assim, analisar-se, sabe? Periodicamente, a gente precisa disso. Joana de Ângeles insiste muito nisso na obra. Inclusive, ela apresenta algumas sugestões. Eu lembro que acho que não é Espírito e Vida, eu estou confundindo o título do livro, mas eu lembro do exemplo. Ela sugere assim 3 meses, períodos de análise de 3 meses, como se a gente tivesse que fazer um check-up, sabe? Um auto-check-up a cada 3 meses. Assim como a gente tem que fazer um check-up anual, e depois, com uma certa idade, esse check-up já começa a ser de 6 em 6 meses, no campo da transformação moral, a sugestão é de um check-up a cada 3 meses. Não só para a identificação das más inclinações é um momento muito importante, mas ele é um momento inicial. Porque identificar que nós temos um conflito não significa resolver, significa apenas desvelar. Inclusive, tem alguns interpretadores, digamos assim, da obra de Joana, alguns leitores, que eles dizem que o autodescobrimento ele corresponde ao identificar. A autoiluminação é que corresponde à transformação moral. Eu não faço muito essa distinção, embora ela seja didática, mas o que eu consigo aprender é que eu preciso identificar uma sombra, um conflito, uma má inclinação, uma coisa para consertar. E eu preciso me engajar, acho que a palavra boa em português é essa, é me engajar na correção, na transformação, na reforma ou na iluminação daquilo que é a sombra. E aí, Joana sugere 3 meses. Então, a gente precisa refletir, a gente precisa ficar em silêncio, a gente precisa se questionar, a gente precisa anotar e a gente precisa prestar atenção nos sinais da vida. Porque quando a gente se engaja numa dessas, os nossos guias espirituais com certeza se engajam juntos e vão mandar sugestões pelos sonhos, dicas no meio de uma palestra, uma leitura, né, um encontro com alguém. Eles vão nos apoiar.
Então, a gente precisa despertar, né, para esse processo de autodescobrimento e de autotransformação, nessa perspectiva que o André falou antes. Talvez, não, vou usar uma expressão aqui, num sentido assim, mais especial, assim, não consumir tanto só o ouvir da palestra, mas consumir aquilo que é a reflexão. Porque às vezes a gente fica ouvindo muito e refletindo pouco. E esse não é o objetivo. Alguém fez uma pergunta, eu gostaria de fazer uma, enquanto o pessoal pensa aí, né? Deixa eu só responder essa da Ivone Amaral, né? Que Sim, início, então pode ir. No início eu pensei, poxa, aqui tem gente importante nessa reunião, né? Ivone Amaral me remete logo a Dona Ivone do Amaral Pereira. Eu pensei logo, olha, a representante aí. Então, Dona Ivone, a senhora perguntou, passa para a gente os textos apresentados e comentados? Sim. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 e capítulo 20. E do livro Entrega-te a Deus, que é esse aqui, tá? Capítulo 30. Eu usei só isso para fazer essa palestra. Então, Anderson. Então tá, a minha é simplesinha, mas eu vejo assim, dentro do movimento espírita, essa trajetória, já que você comentou bem na sua palestra, né? Os companheiros já buscando informações e esse olhar para dentro. Aí nós vamos encontrar esses companheiros que, nesse olhar para dentro, assumem culpa e paralisam. Pessoas de potenciais gigantescos, com sintomas de culpa pela análise da reforma íntima que a doutrina espírita vai propor para ele, e ele paralisa. Ele não consegue render, ele não consegue produzir. Queria que você falasse um pouquinho. Isso é muito comum que ocorra conosco, né? Na nossa autoanálise, nós vamos lá com uma dose bem severa, a identificamos, não nos perdoamos, entramos na culpa e paralisamos. E fazemos isso por desconhecimento da proposta de Kardec de arrependimento e reparação que está em O Céu e o Inferno, capítulo 4. Porque quando nós lemos O Céu e o Inferno, capítulo 4, Allan Kardec está falando disto. Está falando de conhecimento em si mesmo e está falando de transformação moral, está falando de engajamento dos espíritas. E ele vai dizer que nós cometemos erros, está lá, capítulo 4 do Céu e Inferno. E que o caminho é o arrependimento e a reparação, ou seja, é um caminho dinâmico, é um caminho de processo, de trabalho. Ele não fala em culpa, fala em arrependimento. Então, vejamos a lucidez do codificador, século XIX, falar em arrependimento. Quando nós conectamos isso com a obra de Joana de Ângeles, nós vamos aprender uma diferença enorme entre culpa e arrependimento. A culpa, ela é paralisante e tóxica. E a culpa, ela tem muito a ver com a nossa face do orgulho e do egoísmo. Nós não admitimos que erramos. O arrependimento, ele se conecta com a humildade, com o reconhecimento dos nossos limites. Então, o arrependimento, ele não é tóxico, ele é saneador. Então, vejamos como é bem importante compreender essas diferenças. A culpa é tóxica e se relaciona com o orgulho e com o egoísmo. O arrependimento é saneador e se relaciona com a humildade. Então, com a nossa capacidade de dizer, errei. Errei feio, né? Errei muito. Mas eu preciso me soerguer. Primeiramente por mim, em reverência à minha própria vida e, na sequência, pelo outro. É nesse sentido que o livro sobre Pedro, que eu escrevi, caminha. Porque Pedro tinha motivos de sobra para a alta culpa, a máxima culpa, a culpa ultra tóxica. Porque ele negou Jesus 3 vezes. Né? Nós não vamos nem botar aqui outras situações da vida de Pedro. Basta lembrarmos que Jesus advertiu que ele negaria. E ele desdenhou. Não, Senhor, eu nunca te deixarei. E, na sequência, ele nega Jesus 3 vezes. Eu não gosto nem de pensar na culpa que Pedro sentiu, porque eu não ficaria bem. Vejamos que
Judas sintonizou com a culpa e se suicidou. Ele estava tão confundido, tão confuso quanto Pedro, mas ele não teve a força do arrependimento, que é o soerguimento, e ele foi para o suicídio. Então, esses dois exemplos, eles são ótimos para nós, porque são dois que conviveram com Jesus. E aí nós vamos ficar com o exemplo daquele que se soergueu, que é Pedro, que é o exemplo que se conecta com o arrependimento, a reparação, que Kardec coloca lá no capítulo 4, de Céu e Inferno. E quando a reparação não é feita, quando nós nos recusamos a fazer essa reparação, aí entra a expiação. Mas isso é quando nós nos recusamos a cumprir, digamos assim, com o nosso papel, que seria da reparação. Acho que tem uma pergunta aqui que vai nesse sentido, né, do Adler. Qual o papel do auto-perdão no auxílio da reforma íntima? Ele é de fundamental importância. Foi o que Pedro fez, né? Ele negou, mas depois ele reconheceu que ele tinha negado, sim, tinha negado Jesus. Mas ele estava disposto a testemunhar o oposto, a demonstrar a excelência de Jesus. Tanto é que ele vai ser crucificado e ele solicita para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como Jesus fez. Então vejamos que é o ápice do seu erguimento, né? Então o auto-perdão ele é necessário. Agora o auto-perdão ele não é conivência e complacência com os nossos erros. Esse é o outro lado. Eu vou narrar aqui um caso extremo e bem caricatural, né? De uma pessoa, por exemplo, que... Vamos pensar um exemplo extremo, caricatural, recorrente, de alguém que tem compulsão por bebida. Então, a pessoa bebe, né, se embriaga, protagoniza as cenas todas na família, na sociedade, os maiores escândalos, paga todos os micos. Quando se recupera, né, da última ingestão de álcool, se sente a péssima pessoa, porque é isso em que os alcoólatras afirmam, eles se sentem péssimos, se sentem lixo na sociedade, enfim, eles se sentem de forma horrível. E aí eles dizem, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais beber, né? Não, mas se eu beber só socialmente, né? Mas se for só uma vez. Então, daí vai. E aí ele entra numa outra crise novamente, compulsiva, e ele vai beber extremamente. Então, veja, ao mesmo tempo em que ele se olha e diz, não, essa cena drástica, né, esse escândalo, essa vergonha que eu fiz a família passar, eu estava motivado pelo álcool, eu tenho compulsão por bebida, eu tenho problemas que vêm dessa e daquela outra causa, que sempre são causas variadas, né? Mas foi por conta disso, né? Não foi por mim, foi por conta desse problema. Às vezes terceiriza o problema, né? O problema é minha esposa, o problema foram meus pais, enfim, terceiriza tanto o problema que eu digo, às vezes o problema vai chegar em Adão e Eva, né? De tanto que terceirizou, vai postergando, chega lá em Adão e Eva. Aí já não é mais um auto-perdão, aí é uma conivência com os próprios erros. A gente olha para o alcoólatra e diz, isso ocorre com o alcoólatra. Mas a gente precisa se olhar como espíritas e olhar para nós também. Não, mas eu não sou alcoólatra, eu não sou fumante, eu não uso drogas químicas. Sim, mas quais são aqueles aspectos da nossa personalidade que a gente já deveria ter superado e a gente não superou? Impulsividade, orgulho, ostentação. A gente tem tudo isso. A gente tem tudo isso. É por ter tudo isso que a gente está no espiritismo. Porque se a gente não tivesse, a gente não estava mais aqui, não. Né? A gente estava noutra. É porque nós somos muito necessitados. Eu vou usar a palavra comprometida agora no outro sentido. É porque nós somos muito comprometidos que nós estamos precisando de transformação moral. Então, a gente precisa admitir essas lacunas, né, para seguir. E aí a gente precisa se olhar como espíritos em evolução, né, em processo, mas a gente precisa dosar, né, a severidade da culpa e, digamos assim, a leviandade de uma autocompaixão exacerbada. Então, esses dois pesos aí, eles precisam vir em equilíbrio, né? A culpa se transformar em arrependimento e reparação, para que a gente não tenha que ir
para conivência com os atos que deveriam ter sido revisados. Penso que é isso. Não temos mais perguntas? Então, Denise, nós vamos fazer assim. Eu vou, agradecido a tua presença, a tua boa vontade, usufruir dos benefícios da tua presença entre nós e rogar que você faça a prece de finalização para nós, no nosso trabalho. Tá bom. Ok? Ok. E eu quero muito, né, antes da prece, agradecer a vocês também, né, que vieram, que ouviram, que fizeram perguntas. Eu espero que essas reflexões levem todos a uma releitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não do livro todo, pelo menos de uma partezinha, o objetivo aqui já foi alcançado, tá? Então vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos, envolvidos em Teu nome, e tão distantes geograficamente, mas nos sentindo tão conectados, tão próximos, tão íntimos. E a nossa mente é a imagem de que estamos reunidos em uma sala, sob o Teu comando, ouvindo as Tuas histórias, as Tuas assertivas. E te rogamos, Senhor, o Teu amparo, para que os nossos ouvidos espirituais captem a Tua mensagem silenciosa, porém profundamente eloquente para a nossa personalidade. Envolve-nos em Tua paz, que ela seja distendida aos nossos familiares e à nossa nação, que atravessa horas tão difíceis. Conduze-nos, Senhor, porque és o timoneiro do barco das nossas vidas. Se conosco, hoje e sempre.